Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bem com vocês? Tudo bem. Muito bem. Então, pessoal, na segunda-feira eu avisei vocês que não tínhamos aula, né? Eu dispus lá no Moodle uma atividade de avaliação. E para a aula de hoje, eu organizei então um material que inclui ali um estudo da equação de terceiro grau, né? A resolução da equação de terceiro grau. Acho que foi contigo, né, Lucas, que eu conversei sobre a apresentação da solução hoje. Isso, olha, eu queria apresentar e aí depois, se eu puder abrir, daí eu pensei em apresentar primeiro e depois enviar, mas Isso, aí isso. depois, é, aí eu envio depois, então. Deixa eu só responder aqui se nós teremos mais alguma atividade avaliativa. Ah, olha, Bruno, não sei, eu vou ver. Talvez sim, talvez não. Eu tenho que avaliar, mas se tiver, vai ser uma atividade curtinha também, não vai ser uma atividade mais longa, não. A gente fez várias atividades ao longo do semestre, né? A gente está, digamos assim, dentro do previsto, porque essas disciplinas de álgebra, nesse modelo, assim, o importante é que a gente consiga fazer o estudo das principais estruturas que a gente previa, né? Estudar o anel, domínio de integridade, corpo. Então nós vimos alguns exemplos, os principais conjuntos naturais, os inteiros, a congruência módulo N. Então, talvez, vamos ver, eu vou pensar aí no próximo final de semana, daí eu converso com você sobre isso na segunda-feira. Então, Lucas, deixa eu ver aqui, como é que eu faço aqui. Deixa eu, opa, tá. Então tá, Lucas, tu pode, eu já te tornei o co-anfitrião aqui, tu podes Tá, iniciar então o compartilhamento e fazer a tua apresentação daí. beleza. Compartilhar aqui, então. Acho que foi agora. Foi? Isso, Tá. Bom, só situar, então, as gurias aí. Faz tempo essa atividade, né? isso. Mas eu fiquei de apresentar porque eu não coloquei, já pulei por a prova do N mais um e não coloquei para N igual a um. Então o professor me alertou desse relapso aí. E aí eu corrigi aqui certinho, só para a gente fazer a prova direitinho, então. Bom, eu peguei esse exercício aqui, né? Foi me sorteado esse exercício aqui do provar essas duas propriedades aqui, a propriedade A, que é a multiplicação de potências de mesma base, né? Para todo Mn pertence naturais, e a propriedade da potência de potência para todo Mn que pertence naturais também. Daí no exercício, o livro me dá aqui por definição, né, já, que A na 0 é igual a 1, A na 1 é igual a A, e A na M são M fatores de A, né? Se M é maior ou igual a 2. Tá? Então já é dado por definição. Então, se o professor quiser corrigir também em qualquer momento, aí você pode interromper aí. Tranquilo, O, pode seguir. tá? Então tá. Bom, então para n igual a 1, né, a primeira propriedade, que é A na n vezes A na m, né, a multiplicação de potências de mesma base. Então, sendo n igual a 1, basicamente, então, aqui eu tenho, que eu desenvolvi aqui foi que se eu tenho A na m fatores vezes A na, né, um fator de A, vai ser simplesmente A na M mais um, né, que é o que a gente espera mesmo, né, que seja
a propriedade tem isso, né? A soma das potências ali. Então, eu chego realmente no que eu estava esperando provar, que é A na M mais 1. Né? Se eu tenho, então, A na M fatores, vezes A, né, um fator de A, fica A na M mais 1 fatores. Né? Para N mais 1, então, o que a gente quer provar ali, então, é que A na N mais 1 vezes A na M tem que ser A na N mais M mais 1. Tá? Então, eu desenvolvi isso daqui, tá? Eu comecei com A na N mais 1, então, vezes A na M. E, bom, A na N mais 1 é A na N, né? São N fatores de A, vezes um fator de A, né? Vezes M fatores de A aqui, certo? Então, A na N vezes A na M vezes A na 1. Só destrinchei essa potência aqui, né? Para ficar essas três aqui. E aí, bom, se eu tenho, então, N fatores de A e M fatores de A, então eu tenho N mais M fatores de A vezes um fator de A, né? Então, só junto tudo de novo aqui e chego também onde eu quero. Tá? Acho que fui fazendo e cheguei nisso. Acho que pareceu simples até, eu fiquei meio simples, mas eu acho que está certo. Lucas, deixa eu só comentar aqui, ó. Tu poderia, né, uma sugestão que tu poderia detalhar Sim. melhor aqui, ó. Por exemplo, quando tu escreve, né, nessa linha aqui, ó, A na N mais 1 vezes A na M, certo? Aí tu Uhum. escreveu A na M vezes A na M vezes A elevado na 1, né? Sim. Então Sim. aqui tu poderia usar a própria definição que tu ressaltou ali que o autor apresenta, né? O que é A na N? É A vezes A com N fatores, né? Isso. O que é o A na M? Da mesma forma, é o A vezes A com M fatores. E vai ter mais o A, né? Que é o A na 1, tem mais um fator. Então, Uhum. somando esses, tu vai ter N mais M mais 1, que corresponde ao resultado que tu quer chegar. Então, tu poderia ter, digamos assim, só passa um pouquinho para cima ali a imagem, tu que está controlando, faz favor. Aqui, Uhum. ó. Aqui? Tu poderia ter usado Essa esta, aqui, né? esta propriedade aqui, ó, né? Abrindo, digamos assim, né, aquelas potências que tem ali o A na N e o A na Ah, M, sim. entendeu? Sim, sim. Sim, sim. Basicamente escrever isso Não, que eu tô falando, então, né? tu falou, mas Não escrevi, exatamente. Tá, mas sim. eu entendi que tu pensou corretamente, por isso a sugestão é essa, só poderia ter detalhado mais na parte escrita. Tá, não, tudo bem. Mas tá beleza, pode seguir, por favor. Tá, não, tudo bem. Então tá. Bom, e aí cheguei no resultado, né? Bom, então a segunda propriedade, que é a potência de potência, né? Primeiro eu provo, então, para n igual a 1. Então, A na M na 1, né? Aqui eu talvez até tenha invertido, talvez nem precisasse ter colocado essa parte do meio aqui, mas A na M, como dá a definição lá de A na 1, qualquer número aqui na 1 vai ser ele mesmo, então é a mesma coisa que multiplicar aqui por 1, né? Ficaria A na M de qualquer forma, né? Então, o N É, sendo 1, é né? É a definição, né? Pela definição. sim, poderia ter invertido, né? Porque esse número aqui elevado na um é ele mesmo, que é o A na M. Isso. E o M, por sua vez, é M vezes um. Então, na verdade, aqui poderia ter escrito Eu invertido. ia, Isso, eu ia dizer que poderia ter sido invertido também, né? Isso. Tem razão. É. Bom, então para N mais 1, né? A na M, o que eu quero provar é isso aqui, que A na M elevado a N mais 1 vai ser então A na M vezes N mais 1. Então, eu também aqui eu destrinchei essa parte aqui, né? Eu abri, fiz uma distributiva aqui praticamente, né? Dá para dizer isso, né? Ou simplesmente que A na M, que o A na M aqui, esse mais um aqui me geraria esse A na M aqui sozinho. Eu pensei em a distributiva mesmo aqui, né? Fico com A na M vezes N vezes A na M.
E, de novo, então, voltando na que a gente provou antes lá, né, de multiplicação de potências de mesma base, se eu tenho, então, eu tenho aqui m vezes n fatores de A, né, e vezes m fatores de A, então eu tenho m vezes n mais m fatores de A, né, juntando todos os fatores de A aqui. Aqui eu coloquei o m em evidência, né, para ficar aqui com a mesma cara aqui da prova, mostrar que a gente chega no resultado. E é isso aí. Se vocês quiserem também fazer uma observação nessa daí, alguma coisa. Não sei se as colegas têm alguma pergunta ali. Não, tranquilo, então. Então tá, Lucas, te agradeço aí a disponibilidade em fazer a apresentação, né, e eu peço que tu entenda assim, ali os meus comentários no sentido de colaborar ali para... Não, claro, com certeza. Sim, com certeza. Até a gente fica na dúvida mesmo, a gente faz assim Isso, natural, né? É uma coisa nova, assim, né? Isso. Indução. Então, claro, sempre bem-vindo comentários. Então, eu te envio esse daqui mesmo, eu posso enviar esse daqui mesmo. Pode, se tu quiser alterar conforme os comentários, aí fique à vontade. Tá bom, não, tudo bem. Tá. Eu não sei se está aberta a sala de entrega ali. Eu não sei, se eu Eu posso acho que não. Eu acho que não, né? Daí eu abro depois para tu ter, de repente eu abro depois do final da aula e deixo aberto até amanhã, o final da tarde, aí tu tem tempo. Pode ser. Tá bom? Pode ser, ótimo. Eu já posto hoje mesmo ou amanhã cedo já. Tá. Combinado, então. Então tá. Obrigado. Certo. Então agora tu podes, por favor, encerrar o compartilhamento. Tô vendo. Aqui. Isso, aí. Bem, pessoal, então tá. Praticamente toda a turma fez a apresentação, né? Eu acho que isso é uma oportunidade para vocês também, né, transmitirem, verbalizando assim, o pensamento de vocês. Isso é importante para quem trabalha, né, com matemática, porque às vezes a gente escreve, né, e o que a gente escreve pode estar correto, e é importante também saber expressar, né, com as próprias palavras. Então isso é uma habilidade que vocês que vão eventualmente ser professores vão trabalhar, né, vão desenvolver ao longo da vida inteira, né. Toda vez que a gente vai explicar para alguém um raciocínio, seja de conteúdo de matemática ou qualquer outro conteúdo, né, a gente precisa saber escolher as palavras, desenvolver o raciocínio. Então isso é uma coisa que a gente aprende durante toda a vida, né. Muito bem, pessoal. Então eu considerei que era importante apresentar para vocês aqui uma discussão sobre a resolução da equação de terceiro grau, né, porque, digamos assim, é muito conhecida a fórmula da resolução das equações de segundo grau, né, e essa fórmula da resolução da equação de segundo grau ela tem uma importância histórica, né, porque ela foi uma evolução dentro do estudo da matemática, e é uma fórmula que ela é bastante difundida, é bastante conhecida. Por exemplo, estudantes de matemática de ensino médio, em geral, já ouviram falar, né, na fórmula que resolve as equações de segundo grau, tem uma notação específica, enfim. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um texto do professor Marcelo Viana, que é o diretor do IMPA, né, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que tem sede no Rio de Janeiro. Esse Instituto de Matemática Pura e Aplicada é um órgão de pesquisa ligado diretamente ao CNPq e desempenha um papel muito importante na pesquisa e no ensino da matemática no Brasil e no mundo inteiro. Tem matemáticos de grande qualidade, que são matemáticos brasileiros, matemáticos estrangeiros que trabalham no IMPA,
como colaboradores, como professores visitantes, até alguns como professores permanentes, né, contratados pelo INPA. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos lá e acompanho, né, sempre que posso, entro no site do Instituto de Matemática Pura e Aplicada para saber algumas notícias. Eles têm muitos projetos ligados também ao desenvolvimento do ensino da matemática, né? Não é somente a pesquisa de matemática avançada, é um instituto que tem muitas contribuições na área do ensino. Esse livro, por exemplo, do Adilson, é de uma coleção lá de um projeto do INPA. Eles têm muitas outras publicações, né? Tem livros do Elon Lages Lima, que foram publicados pelo INPA e por coleções do INPA, e vários outros autores, né? O Manfredo, e tantos outros autores que agora, né, não me vêm a... Mas existem, né, diferentes disciplinas, análise, álgebra, cálculo, que tem livros e de autores lá, de professores, pesquisadores do INPA. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um comentário do professor Marcelo Viana sobre a equação de segundo grau. Deixa eu só localizar aqui, daí eu já compartilho a tela, tá, pessoal? Só alguns segundinhos aqui. Localizei aqui. Então eu vou compartilhar. Então aqui, ó, esse aqui até eu coloquei esse link lá no Moodle, tá? É um link com esse título aqui, ó, As Origens e o Avanço da Matemática Indiana, escrito pelo Marcelo Viana. É um artigo que foi publicado em parte no próprio site do INPA e também na Folha de São Paulo. Então, esse artigo foi publicado no dia 9 de outubro de 2019. Né? Vocês veem lá o link lá no site do INPA, né? impa.br, notícias. Então, é uma parte, né, do site do INPA. E está ali o texto, As Origens e o Avanço da Matemática Indiana. Então tem essa foto aqui para iniciar, né, o texto. Então, quanto à escrita ali, a reprodução, né, da coluna de Marcelo Viana na Folha de São Paulo. Então ele conta nessa história aqui que ele passou 2 semanas na Índia trabalhando em uma conferência que o INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, organizou em Bangalore. Então ele visitou um instituto chamado TAPA, de pesquisa fundamental, lá em Bombaim. E também aproveitou para conhecer Goa, a velha capital do Império Português no Oriente. Então ele comenta que a matemática indiana ela tem muitas histórias, né, tem muitas contribuições. Os hindus foram os responsáveis pela descoberta do zero, e essa descoberta foi independente dos babilônios e dos maias. Né? E também vem dos hindus o símbolo que a gente utiliza para representar o zero. Né? Isso é muito importante porque em certas culturas, né, pessoal, não existia um símbolo para representar o zero, e isso representou um avanço muito grande no desenvolvimento da matemática. Né? Por quê? Porque permitiu que fosse criado o sistema posicional de base 10, né, que a gente utiliza para representar os números, né? E o princípio, então, que muda de lugar para lugar e que avança, né, 10 vezes o valor anterior, né, que é o princípio do sistema posicional. Né? A unidade passa, depois da outra posição é a dezena, que é 10 vezes maior, depois a dezena passa para a centena. Né? E isso é uma contribuição que chegou ao Ocidente, né, trazida pelos árabes, tá, e popularizada pelo Fibonacci. E o sistema decimal, né, quando foi introduzido na Europa,
ele substituiu a numeração romana, que o Marcelo Viana fala que é uma numeração esquisita, né? Não sei se vocês estudaram, né, a numeração romana, mas é aquela numeração que é que o 5 é a letra V, o 10 é a letra X, né? O número 1 é um tracinho, o número 2 é dois tracinhos, e essa numeração romana ela é muito difícil de ser utilizada para fazer operações básicas, como a soma, a subtração. E quando o sistema de numeração hindu, trazido pelos árabes, chegou na Europa, chegou no Ocidente, especialmente na Europa, ele promoveu uma grande revolução, né, no comércio, porque as contas poderiam ser feitas mais rapidamente, e isso desenvolveu muito o comércio na Europa e no mundo inteiro, né? Certo? E curioso que nessa época ali, né, isso aí ocorreu mais ou menos aí nos séculos X e XI, né? E já na Índia, tá, no século VII, eles já conheciam os números negativos, né? Que é também um avanço, né, que ocorreu na... E o que ele diz, interessante aqui, ó, o que eles nunca fizeram foi descobrir a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Ele diz que no Brasil a fórmula de resolução das equações de segundo grau é conhecida, é chamada de fórmula de Bhaskara, e ele disse que lá na Índia ninguém conhece a fórmula com esse nome, né? Então ele está dizendo aqui que isso é uma invenção brasileira, né? Ou seja, a equação de segundo grau, que tem uma fórmula, né, de resolução para cálculo das raízes, né, é simplesmente a fórmula de resolução da equação de grau 2, ou da equação de segundo grau. Tá? Esse nome, fórmula de Bhaskara, não corresponde aos fatos históricos. Tá? Então, esse que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, né, vou só interromper aqui, porque muitas vezes, né, nos livros e textos, e às vezes as pessoas falam, né, que a fórmula de Bhaskara para resolução da equação de segundo grau. Não, essa é uma denominação inventada. Tá? Não sei como, não sei por quem, não sei qual foi a razão, mas ela, por alguma razão, caiu no gosto, né, de algumas pessoas e foi se espalhando, especialmente no Brasil. Tá? E nos outros países não tem esse costume de chamar a equação, a resolução, né, a fórmula de resolução da equação de segundo grau não é chamada em muitos países de fórmula de Bhaskara. Tá? Então, estou apresentando para vocês, é uma discussão que é histórica, então talvez se vocês vierem no futuro a dar aulas, né, vocês procurem se informar, ler antes, né, de dar o nome a uma fórmula, porque nem sempre aquela primeira versão que aparece é de fato considerada um consenso. Né? Bom, muito bem, então essa é uma curiosidade, tá? E o Marcelo Viana é um pesquisador bastante respeitado, ele é um sujeito que já tem uma carreira, né, longa assim, dentro da matemática, então é uma pessoa que a gente deve considerar quando fala alguma coisa a respeito das soluções da equação de segundo grau. Bom, e aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz um estudo, então, né, da solução apresentada pelo autor do livro, Adilson, ali no início do livro, ele apresenta uma discussão sobre como resolver as equações de grau 3, as equações de terceiro grau, tá? Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi a caneta, né, ali no meu caderno e tal, fiz algumas fotos e coloquei lá naquela pastinha disponível ali no Moodle. Né? Como aquela pastinha ocupa muito espaço, né? Então na mensagem que eu passei para vocês, eu pretendo retirar aquele material ali até sexta-feira. Então eu peço que vocês, né, baixem o computador de vocês, que daí eu vou retirar do Moodle, porque a orientação é que arquivos muito pesados não fiquem muito tempo ali disponíveis no Moodle. Não sei se vocês tiveram tempo de acessar o material ali. Sim, já dei uma olhada ali. Tá. A Gabriela e a Bruna conseguiram acessar ali aquele material que eu avisei hoje? Bem,
Então eu vou compartilhar aqui, vou iniciar a... Ok. Então, assim, eu só peço para vocês, se for possível, né, vocês façam o download daquela pastinha ali com as fotos, tá? Eu vou iniciar, então, aqui na aula de hoje, né, eu acho que não vai dar tempo de concluir, mas eu vou iniciar, então, a discussão daquele método de resolução das equações de grau 3. Estão enxergando aqui, pessoal? Sim. Tá. Beleza. Então, assim, no livro, né, o autor comenta sobre o aspecto histórico que os hindus eles usavam métodos aritméticos. O que significa isso? Através de operações de soma e subtração, multiplicação e divisão, né, eles conseguiam deduzir que a solução de certas equações era possível ser calculada. Tá? Mas eles faziam uso desses métodos e resolviam casos específicos, casos particulares. Né? Então, os árabes trouxeram para o Ocidente a fórmula que permite a solução da equação de segundo grau, que é no formato que a gente está acostumado, digamos assim, né? A equação é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Né? Toda equação de segundo grau pode ser escrita nesse formato aqui que eu chamei de equação 1. Né? E as raízes desta equação são dadas por essa fórmula. Né? As raízes x1 e x2 são iguais a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Né? E essa aqui é a fórmula que eu chamei de fórmula 2. Né? E como é que essa fórmula pode ser deduzida? Né? Como é que a gente chega à conclusão que, para resolver esta equação de segundo grau, né, as soluções são dadas por esta expressão aqui? Então é o que eu apresento aqui. Ó. Vamos considerar uma equação de grau 2, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a é diferente de zero, certo? Essa aqui é a fórmula 3, né? Então, o que eu faço? Se o a é diferente de zero, eu posso dividir todos os termos da equação por a. Divido aqui o ax ao quadrado por a, sobra xi ao quadrado, aí fica b vezes x sobre a, ou b sobre a vezes x, no termo de primeiro grau, mais c sobre a, igual a zero dividido por a, que é igual a zero. Então, do lado a equação 3 é equivalente à equação 4. Né? Eu sempre posso supor que o a é diferente de zero, né? Porque se o a fosse zero, aí a equação não seria uma equação de segundo grau. Né? Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem uma equação de segundo grau que tem os três termos. Né? Tem o termo de grau 2, tem o termo de grau 1 e o termo independente. E a gente sabe que quando a gente desenvolve um quadrado de uma soma, como x mais m ao quadrado, a gente sabe que o resultado desta expressão aqui corresponde a x ao quadrado mais 2m vezes x mais m ao quadrado. Né? É o chamado quadrado perfeito. Né? Quando eu tenho essas três parcelas aqui, que aparecem do lado direito, elas correspondem exatamente ao quadrado de uma soma, x mais m elevado ao quadrado. Nesse desenvolvimento, o termo de primeiro grau, que é o x, ele está multiplicado por 2m. Então, o que a gente observa? Este termo aqui, o 2m, ele tem que ser igual a este termo aqui, ó, b sobre a. Certo? Então, no desenvolvimento daquela expressão de segundo grau, da equação de segundo grau, eu posso identificar que para transformar a equação 4 numa equação que contenha um quadrado perfeito, eu posso identificar este termo aqui, o b sobre a, como 2m. Então, o m vai ser b dividido por 2a. Ou seja, o m ao quadrado será b ao quadrado dividido por 4 vezes a ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui é um termo que, se eu somar aqui nesta equação 4, eu vou conseguir agrupar os termos e eu vou ter um quadrado perfeito ali presente naquela equação. Tá? Essa é a ideia deste cálculo. É fazer o que a gente chama de completamento de quadrados. Né?
aqui nesta equação. Então, o que eu faço? Eu pego aquela equação, né? Que é a equação que apareceu ali, ó, na parte final, tá? A equação 4, x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a igual a zero, e vou somar este termo aqui, dos dois lados, né? E este termo, que é o c sobre a, eu vou subtrair aqui do lado direito da equação para torná-la mais simples de ser interpretada. Então vai ficar x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais b ao quadrado dividido por a ao quadrado igual a zero menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Essa aqui é a equação 5. Tá? A equação 5 é equivalente à equação 4. Né? Qual é a diferença que as duas equações têm? Este termo b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, que está somado dos dois lados, como eu somei a mesma parcela dos dois lados da equação, a equação não se altera, né? E este menos c sobre a que aparece aqui é aquele fator que aparecia somando lá como a última parcela da equação de segundo grau, que é a equação 4. Então vejam, com este artifício aqui, eu posso agora reescrever a equação observando que x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado, essas três parcelas aqui, ó, formam um quadrado perfeito. Tá? E é o quadrado de quem? É o quadrado de x mais b sobre 2a. Ó, como é que a gente desenvolve, né, o quadrado desta soma aqui? Ó? Quadrado do primeiro termo, que é o x ao quadrado. Né? Se eu multiplicar o 2 vezes x vezes b dividido por 2a, o 2 cancela com 2, dá b sobre a vezes x. E, finalmente, o quadrado do segundo termo, que é exatamente essa parcela aqui, b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Então, este termo que eu introduzi aqui, somando, né, dos dois lados da equação, representado por b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado, permite reescrever o lado esquerdo da equação como a soma de dois números, x mais b dividido por 2a, elevada ao quadrado. E do lado direito da equação 5, eu tenho duas frações, que o denominador da primeira é a, e o denominador da segunda fração é 4a ao quadrado. Então, o MMC dessas duas frações, desses dois denominadores, é o 4a ao quadrado. Então, reduzindo ao mesmo denominador, terei aqui no lado direito b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado, que eu chamei de equação 6. Né? Então, o que a gente tem? Tem um número elevado ao quadrado igual a este número aqui. E a gente sabe que se u ao quadrado é igual a y, então o u é mais ou menos a raiz quadrada de y. Né? E aí eu posso, então, a partir da equação 6, que aparece aqui, né, extrair a raiz quadrada então terei, deixa eu aumentar aqui a fonte, está chegando bem ali, pessoal? Então tenho x mais b sobre 2a elevado ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado, que é a equação 7, eu só copiei a equação 6 aqui, extrair a raiz quadrada, terei x mais b dividido por 2a igual a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado, que eu chamei de equação 8. E finalmente, então, né, eu posso supor que o A é positivo, porque toda a equação de segundo grau, o termo do coeficiente líder, ele pode ser transformado num número positivo. Eu posso afirmar que o x vai ser igual a menos b sobre 2a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de a ao quadrado é igual a se o a for positivo, que é exatamente o que a gente conhece como a fórmula, né, de resolução das equações de segundo grau, isto é, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso aqui dividido por
2A, né? Que são as raízes da equação expressas pela fórmula 9. Tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida aqui, algum comentário, pessoal, sobre esse desenvolvimento. Por favor, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, eu posso voltar ali na página anterior. Tranquilo? Então tá. Então, com isso, né, essa apresentação aqui permite concluir. Bom, toda vez que eu tiver uma equação de segundo grau dada por ax ao quadrado mais bx mais c, as raízes serão dadas por esta fórmula aqui. Bom, então no livro ali o autor fala, né, que na Itália, por volta ali do século XV, início do século XVI, era muito comum os autores apresentarem as soluções de certas equações de terceiro grau que tinham um formato bem específico, tá, pessoal? Por exemplo, x ao cubo mais px igual a q. Esta equação tinha lá uma série de exemplos que eles resolviam, tá? Essa equação, x ao cubo igual a px mais q. Tinha lá uma série de exemplos que eles resolviam e também x ao cubo mais q igual a px. Por que eles faziam deste jeito, né, separando um caso do outro? Porque nesse período aqui, ó, vejam só que época a gente está falando, século XV, início do século XVI, em torno de 400 a 500 anos atrás, apenas. Nessa época, na Itália e na Europa em geral, os números negativos ainda não eram números que as pessoas tinham familiaridade, tá? Então, não tinha essa, digamos, naturalidade que as pessoas fazem hoje. Tem um número 4 aqui do lado esquerdo da equação, eu subtraio lá do lado direito e vice-versa. Tá? Eles não tinham essa familiaridade, eles não aceitavam que pudesse ser feitas operações com números negativos, né? Eles trabalhavam somente com números positivos, fracionários e raiz quadrada, né? Então, por exemplo, tinha x ao cubo igual a 2x mais 5, era um tipo de equação. Eles não iam escrever como x ao cubo menos 2x menos 5 igual a 0. Tá? Eles tinham muita dificuldade nessa época ainda em aceitar, né, as operações com os números negativos. Tá? Houve uma grande ruptura, né, e a aceitação dos números negativos a partir dos séculos XV, XVI e XVII, né, que levou àquela expansão extraordinária ali com a invenção do cálculo diferencial integral, né, na Inglaterra, na Alemanha. Então vocês vejam, como eles não tinham essa familiaridade, eles não encaravam com naturalidade as operações com os negativos, eles tinham que trabalhar com equações, né, que hoje as pessoas acham que é tudo equivalente, né, passa para o outro lado, não sei o que, as pessoas usam esse tipo de expressão que nem é correto, mas enfim, a gente usa, acaba utilizando, infelizmente, né, porque não existe essa operação de passar para o outro lado, mas eles não aceitavam, né, não aceitavam trabalhar com os números negativos. Então eles precisavam desenvolver as fórmulas para cada um dos casos, né, certo? Então eu vou voltar ali. Isso o autor chama atenção ali no livro, né, o Adilson chama atenção. Então, o que acontece? Né? Se vocês pensarem assim, se vocês se perguntarem assim, quem de vocês, né, tem conhecimento e sabe de cor, né, a solução das equações de terceiro grau? Né? Será que as pessoas têm familiaridade como tem a familiaridade com a fórmula que resolve as equações de segundo grau? Né? Eu acho que a maioria das pessoas vai dizer que não, né? Certo? Então houve aqui a contribuição de vários autores para chegar nessa solução que eu vou apresentar aqui. O Del Ferro, nessa época ali no início do século XV, o Tartaglia, que é o Nicola Fontana, né? ele descobriu a solução dessas equações, e aí existem inúmeras controvérsias a respeito
de como esta solução chegou como ela foi divulgada. Segundo contam algumas histórias, o Tartaglia teria tido um contato com o Cardano, né, e numa noite assim, que estavam lá conversando, tomando vinho e tal, o Cardano, que era também interessado em fórmulas matemáticas, gostava de participar de desafios e tal, ele ouviu de parte do Tartaglia a história de que ele tinha descoberto a solução das equações de terceiro grau e convenceu o Tartaglia a contar para ele como era a solução, sobre o juramento de que não iria, né, fazer uso daquela fórmula sem autorização do Tartaglia. Aí o Tartaglia contou para ele, contou para o Cardano, né, e o Cardano, sem o menor pudor, publicou, né, num livro chamado Ars Magna, de 1545, ele publicou e divulgou esta fórmula, que é devida ao Tartaglia. Mas a fórmula ficou conhecida e é citada em muitos livros como fórmula de Cardano. Tá? Então existe esta controvérsia, existe essa história por trás da divulgação da fórmula que resolve as equações de terceiro grau. Tá? Então é interessante, né? Se vocês depois tiveram a oportunidade de ler alguns livros de história da matemática, essa história geralmente é destacada pelos autores, né? Esse episódio, né? O Cardano foi um sujeito que durante boa parte da vida teve uma vida bastante confortável, ele tinha um cargo, né, era bem remunerado, e depois, no final da vida, por problemas particulares, ele caiu em desgraça, perdeu o emprego e viveu em condições bastante quase na miséria. Bueno, então eu vou iniciar aqui, pessoal, em função da hora, tá? Eu só vou iniciar com vocês uma discussão do argumento devido ao Viet para a solução de uma equação de terceiro grau apresentada considerando uma função de terceiro grau, digamos, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Tá? Essa aqui é uma fórmula genérica, né, para uma função de terceiro grau, tá certo? Todo polínômio de terceiro grau, né, tem lá um coeficiente a multiplicado por x ao cubo, um outro número multiplicado por x ao quadrado, um número multiplicado por x e uma constante d. Evidentemente que a gente vai supor aqui que o a é diferente de zero, né, para que realmente essa aqui seja uma função de terceiro grau. Então qual é a ideia do Viet? É fazer uma substituição de variável, né? Vocês fizeram cálculo, né, já conhecem o uso da técnica da substituição de variável, por exemplo, para calcular integrais, né? Existem diversas integrais que podem ser resolvidas através da técnica da substituição de variável. Então aqui a técnica da substituição de variável é utilizada com o propósito de, escolhendo adequadamente este valor do H, o termo de segundo grau será eliminado. Tá? Então, este exemplo, ele aproveita, deixa eu interromper aqui, depois eu volto, esse desenvolvimento aproveita bastante, né, alguns exercícios, algumas demonstrações que foram feitas, né, especialmente do binômio de Newton. Né? Vocês lembram que teve um colega aqui da turma que apresentou lá a demonstração, né, da fórmula do binômio de Newton, e então vai aparecer ali naquele desenvolvimento quando a gente fazer a soma y mais h elevado ao cubo. Então, olha só, a variável x é substituída por y mais h. Então, a gente vai calcular a f de y mais h, então vai ficar a vezes y mais h elevado ao cubo, mais b vezes y mais h elevado ao quadrado, mais c vezes y mais h mais d. Então aqui é feito o desenvolvimento, né, de cada uma dessas potências de grau 3, grau 2 e aqui só a propriedade distributiva. Né? Então vamos lá, vai ficar o a vezes y ao cubo mais 3y ao quadrado vezes h, mais 3y vezes h ao quadrado, mais h ao cubo. E essas quatro parcelas que aparecem aqui,
né, correspondem ao desenvolvimento de y mais h elevado ao cubo. Aí vem o termo correspondente ao coeficiente b. Então, o b multiplica y ao quadrado mais 2y vezes h mais h elevado ao quadrado, mais c vezes y mais h mais d. Então, qual vai ser o coeficiente do y ao quadrado, né, pessoal? Olha só, aqui é só a gente analisar aqui. Ó. Aqui vai ter o y ao quadrado, né? E o coeficiente aqui vai ser 3 vezes a vezes h, né? E aqui vai ter um y ao quadrado também, ó, que vai multiplicar o b. Então, somando o coeficiente do y ao quadrado, que tem aqui neste termo, com este termo aqui, o coeficiente do y ao quadrado nesse desenvolvimento da f calculada no ponto y mais h é 3a vezes h mais b, né? Então, como eu quero eliminar o y ao quadrado nesse desenvolvimento, eu vou igualar esta expressão a zero. 3a vezes h mais b igual a zero e, portanto, eu concluo que o h é menos b dividido por 3a. Certo? Então, se eu fizer a escolha, se eu fizer a substituição do x, ó, se eu fizer a substituição do x por y mais h, onde o h é menos b sobre 3a, esta substituição de variável vai tornar aquele desenvolvimento do polinômio terceiro grau num polinômio que terá o coeficiente de grau 2 igual a zero. Tá? Essa é a ideia. Ou seja, se eu substituir f de y mais h por f de y mais menos b sobre 3a, né, igualando a zero para obter uma equação de terceiro grau, né, esta equação aqui equivale a y ao cubo mais py mais q igual a zero. Tá? O termo de segundo grau, com esta substituição aqui, ele é eliminado. Tá bom? Então, essa é a primeira etapa, né, do processo de resolução da equação de terceiro grau. Olha só a jogada aqui, tá, pessoal? É importante entender bem a lógica do desenvolvimento, né? No início, tu tem uma equação de terceiro grau completa. Qual é a incógnita dessa equação? É x. Tá? Basta igualar isso aqui a zero, né? Tu tem ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, que é uma equação completa. Tem o termo de grau 3, de grau 2, de grau 1 e o termo independente. Feita esta substituição com o h igual a menos b sobre 3a, aquela equação vai se transformar nesta equação aqui, ó, y ao cubo mais p vezes y mais q igual a zero. Tá? O que eu estou querendo ressaltar aqui? Ó? Essa é a primeira etapa na aplicação da técnica da resolução da equação de terceiro grau por este método. Fazer essa substituição aqui. Bom, aí tu obtém uma equação na nova variável, que é a variável, na nova incógnita, desculpe, que é a incógnita y. Então, o que vai acontecer? Tu tem esta equação aqui, ó. A vezes y mais h ao cubo, mais b vezes y mais h ao quadrado, mais c vezes y mais h mais d. Né? E nós teremos esta equação aqui. Aqui é uma repetição. Acho que eu acabei me atrapalhando aqui. Tá, vamos lá para a próxima página, então. Ó. Então, a equação ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, ela equivale à seguinte equação: y ao cubo mais py mais q igual a zero. Aqui eu escrevi errado, tá, pessoal? Peço que vocês corrijam. Tá? Eu não tenho aqui condições de, nesse momento, fazer a correção, tá? Mas eu peço que vocês, quem está utilizando aí algum recurso, enfim, né, observem que é y ao cubo mais py mais q igual a zero. Ok? E aí é feita uma substituição, uma nova substituição. O y vai ser substituído por z mais k sobre z. Tá? Então, é uma segunda substituição naquela equação de terceiro grau, agora que é
y ao cubo mais py mais q igual a zero. O y será substituído por z mais k sobre z. Então vai ficar y ao cubo mais py mais q igual a zero, veja que aqui eu escrevi corretamente, ó, equivale a z mais k sobre z elevado ao cubo mais p vezes z mais k sobre z mais q igual a zero. Aí eu desenvolvo, né, este termo de terceiro grau, de novo, usando o binômio de Newton. Ó. Z ao cubo mais 3 vezes z ao quadrado vezes k sobre z, então fica 3 vezes z vezes k, mais 3 vezes k ao quadrado sobre z, mais k ao cubo sobre z ao cubo. Esses dois termos do meio aqui, ó, são resultado da simplificação, né? Porque quando desenvolve é 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo e depois 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, né? Então, fazendo as simplificações, fica 3 vezes z vezes k, 3 vezes k ao quadrado sobre z, mais k ao cubo sobre z ao cubo. Então, essas 4 primeiras parcelas são o desenvolvimento desse cubo aqui. Mais, aí multiplica aqui, a propriedade distributiva, p vezes z mais p vezes k sobre z mais q igual a zero. Então, observa, ó, quais são os termos que contêm o termo de primeiro grau na variável z. Né? Este aqui, 3zk, e este aqui, ó, p vezes z. Então, se eu escolher o k igual a menos p sobre 3, substituindo o k por menos p sobre 3, nesse desenvolvimento vai ficar z ao cubo mais 3 vezes z, vezes menos p sobre 3, mais 3 vezes p ao quadrado dividido por 9z, menos p ao cubo dividido por 27z ao cubo, mais p vezes z, menos p ao quadrado dividido por 3 vezes z, mais q igual a zero. Então, desenvolvendo aqui as multiplicações, esse 3 cancela com esse 3, fica z ao cubo menos z vezes p, esse 9 cancela com 3, fica p ao quadrado dividido por 3z, menos p ao cubo dividido por 27z ao cubo, mais p vezes z, menos p ao quadrado dividido por 3z, mais q igual a zero. Então, o que eu fiz? Eu reescrevi aqui a equação, nessa linha aqui de baixo, né, colocando os termos semelhantes, os termos simétricos, desculpe, um ao lado do outro. Ó, este termo aqui, ele é semelhante a esse, só que é simétrico, né? PZ e aqui menos PZ, tá aqui, ó. Tá? E este termo de segundo grau aqui, ó, P ao quadrado sobre 3 vezes Z, ele é o simétrico desse aqui, ó, menos P ao quadrado dividido por 3 vezes Z. Então, eu coloquei um do lado do outro, né? E risquei com a caneta vermelha para indicar que eu estou simplificando a equação. Né? E aí cheguei nessa equação de segundo grau aqui, ó. Essa equação de terceiro grau na variável z, né, que ainda não é uma equação de segundo grau, né? O que eu faço? Ó, eu tenho z ao cubo menos p ao cubo dividido por 3z ao cubo mais q igual a zero, né? Que equivale a essa equação aqui. Eu só reescrevi. Eu tinha colocado em evidência, digamos aqui, mas não concluí que não vale a pena. Né? Então eu reescrevi. Z ao cubo menos p ao cubo dividido por 27z ao cubo mais q igual a zero. Aí o que eu faço? Eu multiplico todas as parcelas da equação por z elevado ao cubo. Então vai ficar z elevado na sexta mais q vezes z ao cubo menos p ao cubo dividido por 27 igual a zero. Esta equação que vocês estão vendo aqui, ó, a equação 11, é uma equação de segundo grau. Z ao cubo elevado ao quadrado, né, conforme as propriedades que o Lucas demonstrou ali, né, 6z elevado na sexta é a mesma coisa que z ao cubo elevado ao quadrado, né, mais q vezes z ao cubo, menos p ao cubo sobre 27 igual a zero, que é a equação 12. Tá? Então, esta equação 12 é uma equação de segundo grau. E a gente sabe como resolver a equação de segundo grau, né, é a discussão inicial ali, né? Toda vez que eu tiver uma equação de segundo grau, a solução geral é dada por aquela equação que foi deduzida a partir do completamento de quadrados. Então, eu vou utilizar a fórmula da resolução da equação de segundo grau para resolver esta equação 12 aqui e completar, né, o desenvolvimento e a obtenção da solução desta equação. Tá? Então, eu vou interromper aqui na fórmula 12,
né? E vou continuar, né, na próxima segunda-feira essa discussão sobre a fórmula de resolução das equações de terceiro grau. Tá? Então eu apresentei aqui, né, com o maior detalhamento possível. Tá? Eu peço que vocês procurem fazer aí, escrever numa folha de papel esse desenvolvimento, né, tentar reescrever, né, para tentar acompanhar o raciocínio ali até a fórmula 12, e aí a partir então da segunda-feira eu retomo esse desenvolvimento para concluir aí a demonstração da fórmula que resolve a equação de terceiro grau. Ok, pessoal? Beleza. Então tá, uma boa noite para vocês. Eu agradeço aí a atenção e até segunda-feira. Boa noite. Até segunda.